Às vezes o que é santo pode ser corrompido, e o que é corrompido vira santo. Bom, essa frase serve muito bem para descrever a história de hoje. Uma freira que recebeu no corpo um tinhoso bisonho e ficou possuída. E quando baixou o capeta nela, eu não sei porquê, mas o Sete Peles decidiu escrever uma carta, que eu não sei como ainda não se desfez, porque o papel tem 4 séculos de idade. Mas enfim, o fato da carta durar um tempão e não virar pó não é o bagulho mais assustador nessa história, e sim o que tá escrito na carta, que foi escrita em uma língua que ninguém conhece. Tipo, um idioma que não existe. E ó, muitas pessoas quebraram a cabeça pra tentar entender, mas que porra que tinha escrito o danado do capeta bisonho que possuiu a freira. Isso até 2017, quando finalmente conseguiram decifrar o que estava escrito na carta bisonha. E aí, você quer saber o que o demônio escreveu? Então deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou contar no final do vídeo o que o diabo escreveu. As freiras geralmente estão sempre ocupadas com votos e mantendo sua vida de obediência e castidade. Ninguém aqui espera de modo algum que uma feira fosse possuída. Bom, isso até o lançamento do filme A Feira, quando a irmã Irene foi possuída por um demônio bisonho chamado Valak. Aí geral viu que uma freira foi possuída, mas tirando esse caso, não é comum acontecer na vida real, sabe? Mas aconteceu, e o caso que eu vou narrar hoje se trata disso. Bom, isso aconteceu há muito tempo na Itália, quando uma freira chamada Maria Crucifixa acabou sendo possuída por várias entidades malignas e demônios. Tipo, os capeta fizeram o corpo dela de kitnet e ficaram por lá possuindo a coitada. Mas vamos primeiro conhecer a endiabrada. Ela nasceu em 1645 com o nome Isabella Tomasi, na Itália. Ela era filha do príncipe Giulio Tomasi de Lampedusa. E aos 15 anos ela decidiu entrar para um convento, chamada Comunda de Palma de Montichiaro, isso na Sicília, e se tornar uma freira, além de ter sido renomeada como Maria Crucifixa. Mas Mad, por que mudaram o nome dela? É porque é muito comum freiras serem renomeadas com nomes religiosos, meio que pra marcar uma nova vida com Cristo, que a freira acabou de começar. E assim, a gente só sabe disso. É que tipo, de forma bizonha, não existe mais registros da vida dela, como por exemplo, a cidade da Itália que ela nasceu, como foi sua infância e etc. Mas fato é que agora ela era feira, ou seja, ela não vai poder mais, por exemplo, ir no show de rock, beber a beça e frunfar depois. Ela agora vai manter uma vida de obediência a Deus e deixar todos os pecados para trás. Mas algo bizonho começou a rolar depois de um tempo. Maria Crucifixa disse várias vezes para as outras feiras que o diabo estava atormentando ela e enchendo o saco. Disse também que às vezes parecia que o tinhoso estava fazendo ela se voltar contra Deus e a igreja. Mas o bagulho ficou tenso quando a feira, certo dia, quando estava indo ao altar da sua igreja, começou a espernear de gritar bem alto, como uma cabra mesmo, de algo que havia no altar, algo que só ela conseguia enxergar. Aí ela ficou berrando e berrando e berrando até que desmaiou. E as demais feiras que viram essa cena entenderam porra nenhuma do que estava acontecendo. Mas depois de um bom tempo, Maria Crucifixa acordou e perguntaram pra ela o que rolou pra ela dar uma de maluca e gritar na frente do altar. Ela disse que escutou uma voz bizonha e ela jurou de pé junto que era o diabo sussurrando no seu ouvido. Aí quando ela ouviu o sussurro no seu cangote, se desesperou. Bem, eu acho que a reação dela foi bem plausível. Eu acho que geral aqui gritava até a garganta doer se escutarem um sussurro bizonho do nada no seu ouvido. Mas tu acha que o diabo deixou a feira em paz? Não. No dia 11 de agosto de 1676, algo assim anormal rolou com a freira. Encontraram ela se contorcendo pra lá e pra cá no seu quarto. E assim, eu acho que ela não estava dançando break, mas sim estava possuída. E no rosto dela havia algo parecido como tinta preta, e nas mãos da freira havia uma carta. Depois de tanto se contorcer, a feira finalmente voltou ao normal. Ela disse que um demônio bizonho a havia possuído,
mais precisamente que Satanás havia possuído ela. Ela também disse que, sei lá, na hora bateu um Alzheimer básico, porque ela não lembrava de jeito nenhum de ter escrito a carta, e muito menos sabia o que tinha escrito na carta. Ué, ela não sabe ler? Na carta estava escrito realmente alguma coisa, mas tipo, era uma língua, um idioma que não existe. Tipo, tinha um texto, mas não era em alemão, francês, japonês, grego ou espanhol. Era simplesmente uma língua que ninguém conhecia. As pessoas no convento só sabiam que tinha algumas misturas de letras, como latinas, gregas e árabes, e símbolos assustadores. Resumindo bem, ninguém sabia o que diabos estava escrito na carta, e ninguém soube por anos, inclusive até o século XXI. Chamaram então esse idioma misterioso de a caligrafia de Satanás. E tudo que estudiosos, pessoas crânios, stonks mesmo, tentaram decifrar a carta bizonha. Mas não, ninguém conseguiu. Porém, em 2017, utilizando a Deep Web, eles conseguiram, já que na Deep Web havia meio que um programa para decifrar cartas. E o Centro de Ciências Lupton, que ficam na Itália, tentou também decifrar a carta. E adivinha só, eles conseguiram, usando justamente um programa da Deep Web, que decifra códigos, e que conseguiu reconhecer perfeitamente 70% da carta, depois de 400 anos sem ninguém conseguir. Mas e aí, o que tinha na carta bizonha? Bom, tinha os seguintes dizeres: os seres humanos são responsáveis pela criação de Deus. Este sistema não funciona para ninguém. Deus pensa que pode libertar os mortais. Talvez agora Styx tenha certeza. Deus e Jesus são pesos mortos. Bom, essa foi a frase, mas o que ela quer dizer? Para começar aqui, a carta fala que os seres humanos criaram Deus, e que tanto Deus como Jesus eram pesos mortos. Lembrando que não sou eu que estou afirmando esses dizeres, então não enche o saco nos comentários. Estou apenas lendo e explicando a carta. Outra coisa que podemos destacar é que ninguém descobriu o que é Styx, tipo, qual o significado dessa palavra. Mas tem fofocas aí dizendo que essa palavra está relacionada com a mitologia grega. Mas e aí? Essa história toda da freira Maria Crucifixa foi real? Bom, ninguém diz que a carta é falsa. Para muitos são dizeres bem pesados para uma freira dizer. Outros acham que a freira fez uma brincadeira no convento, simplesmente por ter se arrependido de virar freira. Aí ela quis se divertir um pouco trolando o pessoal. Também podia ter a chance de Maria ter tido problemas mentais e psicológicos. Aliás, pô, estamos falando de 1600 e caralhadas. Época que não havia conhecimentos suficientes sobre doenças psicológicas. Mas assim, muitos religiosos e até historiadores realmente acham que o diabo escreveu a carta. Mas e aí, o que você acha dessa história toda? Devemos sempre lembrar que coisas do tipo geralmente quase nunca são reais, então não precisa ficar aí chorando de medo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.